O Senhor enviou esta mensagem a Jonas: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, o porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas, durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento e agitou o mar, e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. "O que há com você?" gritou. "Como é que você fica dormindo uma hora dessas? Levante-se, fale com seu Deus para ver se ele tem piedade de nós e nos deixa morrer." Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. "O que foi que você fez?" perguntaram. "Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E que povo você pertence?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu. Adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar." Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: "Mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para parar essa tempestade?" Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. "Joga-me ao mar", disse Jonas, "e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou culpado dessa horrível tempestade." Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. "Ó Senhor", pediram, "não nos mate por causa do pecado desse homem. Não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe." Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito ao Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele orou assim: "Em meu desespero gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Afundei sob as ondas, as águas se fecharam sobre mim, as algas se enrolaram na minha cabeça. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra da morte para sempre. Porém o Senhor, meu Deus, me arrancou das garras da morte, quando eu já tinha perdido toda a esperança. Lembrei-me mais uma vez do Senhor e minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Os que adoram ídolos inúteis perdem a oportunidade de receber todas as provas de bondade que Deus oferece. Como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na terra. E assim aconteceu. Depois disso, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avise aos seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Dessa vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive.
Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou por um dia e começou a proclamar: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo creu e decidiram proclamar um jejum. E todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiram de panos de saco. Isso porque, quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas roupas reais por panos de saco e se assentou sobre cinza. O rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem homem, nem animal, nem bois ou ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais, e clamar a Deus com fervor. Deixem seus maus caminhos, suas violências e seus roubos. Assim, quem sabe Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, abandonou seu plano de destruir os habitantes de Nínive. Ao perceber que Deus não destruiria os nivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Ele reclamou com o Senhor por causa disso. Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus, quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que viesse até aqui. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor, e está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Então o Senhor perguntou a Jonas: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Jonas saiu da cidade e, resmungando, se assentou ao leste de Nínive. Ali ele construiu um abrigo com ramos e folhas e ficou esperando para ver o que ia acontecer à cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta com umas grandes folhas para que desse sombra para Jonas e livrá-lo do calor. E isso deu grande alegria a Jonas. Mas Deus também mandou algumas largatas. E na manhã seguinte as largatas roeram a raiz da planta, que foi murchando, murchando, murchando e acabou morrendo. Então o sol começou a aparecer. Deus mandou um vento muito quente vindo do deserto e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando pediu para morrer. Ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou a Jonas: você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta? Sim, respondeu Jonas. Tenho razão de ficar aborrecido a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você fica com pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte morreu. E por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande como Nínive? Com 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado, além de todos os seus animais?
Música